Olá pessoal, Biologia na Pandemia. Nossa disciplina de Genética para o terceiro ano, professor Wilson Coe, Escola do Ciro Almeida do Nascimento. Vamos lá nesta aula de hoje. Bom, hoje vamos falar de segunda lei de Mendel. Quem foi Mendel? Gregor Mendel, era um monge, religioso, católico. Estudava ervilhas, a gente já sabe isso, a gente viu isso na primeira lei de Mendel, falei mais sobre o trabalho dele, ok? O Gregor Mendel, considerado o pai da genética, está aqui o nosso amigo. Bom, antes de entrar mesmo no ponto, eu queria relembrar alguns conceitos com vocês. Importante relembrar conceitos. Genótipo, conjunto de genes recebidos dos pais pelo indivíduo, é o patrimônio genético do indivíduo, é a soma dos genes herdados. O que é fenótipo? Conjunto de características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais determinadas por genes que se manifestam no indivíduo. Muito bem, só que o fenótipo ele não é manifestado apenas com a causa genética. Então o meio ambiente também influencia. Aí entra esse conceito novo que eu não falei anteriormente, que é a peristase, que é um termo genético sinônimo de meio ambiente. Então, exemplo, fenótipo é igual a genótipo, mais a influência do meio ambiente, né, a peristase. O que é o caráter? Caráter, característica considerada em cada estudo. Cor dos olhos, tamanho da planta, peso, estatura, por exemplo. Beleza? Muito bem, outros conceitos agora novos, que eu não falei ainda, que são importantes para a gente entender mais para frente. Vai ser fundamento para os assuntos que vão vir para frente. Cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto diploide, 2N, da célula, recebido dos pais na fecundação. Refere-se aos aspectos morfológicos dos cromossomos, número, forma e tipos. Pessoal, o cariótipo é um estudo, é isso aqui, ó. O cariótipo é isso aqui, essa figura aqui. Tá certo? É uma representação gráfica, é uma foto, vamos dizer assim, dos nossos cromossomas. Veja, nós temos 46 cromossomos, está aqui, ó. O ser humano tem 46 cromossomos. Nós herdamos 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. E aí você, se for homem, você é 46, mas tem X e Y. Se você for mulher, você tem 46, mas é X, X. Aqui você tem 2 cromossomos X. Aqui nessa figura, esse cariótipo é de um homem. Como é que eu sei? Aqui no final. Tem um cromossomo X e um Y, que é um cromossomo bem pequenininho, certo? Cromossomo pequenininho, parecido com esses aqui do grupo 21. O cariótipo, pessoal, ele é organizado em vários grupos de cromossomos. O primeiro grupo é o grupo A. Aí vai grupo A, B, C, D até o grupo G, ok? Ele é organizado pelos tamanhos e vai diminuindo à medida que os grupos vão avançando. Então, do A ao G, o tamanho dos cromossomos vai diminuindo. Então, essa é a estrutura básica do cariótipo. Os cromossomos estão organizados aos pares, vai do maior até o menor, que é o 22. E tem separado desse grupo todo, tá, os sexuais, X e Y. O X é um cromossomo grande, mais ou menos parecido com o grupo G aqui, com o grupo C, semelhante a esse grupo aqui, os cromossomos do grupo C. E o Y, ele é semelhante a esses grupos aqui do G, 21 e 22, tá? Ele é parecido, semelhante no tamanho. Tudo bem? Então esse é o cariótipo. Então aqui, todos esses cromossomos, do maior ao menor, estão todos os nossos genes que nós herdamos. Então esse é o cariótipo. Tá certo? Então você tem o par número 1, 2, 3, 4, número 1, 2 e 3 do grupo A, no grupo B é 4, 5 e assim vai até chegar ao G. Beleza? Que é o 21 e 22. E o XY não tem, é o par 23, tá bom? O par 23 é o último par de cromossomos do cariótipo. Então aqui só para a gente entender o cariótipo. O ser humano tem 46 cromossomos, o cariótipo da mulher é 44A mais XX, o cariótipo do homem é 44A mais XY. O que é esse A aí, professor? Esse A simboliza os cromossomos autossômicos. Autossômico, o que é isso? É esse par aqui, esses pares aqui que vai do número 1 até o 22. Todos esses cromossomos são cromossomos autossomos ou autossômicos, tá? Tudo bem? E esse par aqui que está fora, esse é o 23,
que são os cromossomos sexuais ou cromossomos alossômicos. Alossômicos, tá bom? Cromossomos sexuais. Beleza? Do 22 ao 1, autossomos. E o 23 é alossomo. Os alossomos ou cromossomos alossômicos. Beleza. Genoma. O que é o genoma? O genoma é o conjunto haploide de genes. Conjunto haploide de genes da espécie em uma célula. Tira esse tipo daqui, aqui está errado. Ser humano é igual a 23 cromossomos, tá? Então, esse genoma tem 23 cromossomos. O genoma da mulher tem 22A mais um X. O genoma do homem tem 22A mais um X ou 22A mais um Y, tá certo? Então tem essa diferençazinha aqui no genoma da mulher e do homem. Essa figura aqui do lado, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Por exemplo, o que é diploide, o que é haploide? Diploide, isso aqui é um conjunto diploide, pessoal. Por quê, professor? Porque tem 2 cromossomos de cada par. Tem 2 cromossomos. Quando está duplicado os cromossomos, então nós dizemos que isso aqui é uma célula diploide. Diploide. Tem 2 conjuntos haploides. O genoma, ele é haploide. Só tem um de cada. Esse caso aqui, ó, essa figura mostra um conjunto haploide. Veja, só tem um cromossomo de cada. Dos 46 tem um de cada. E no final tem um X e um Y, que são diferentes. Tá bom? Esse é o genoma do homem. O genoma da mulher tem todos esses cromossomos e no final tem um X. Não tem esse Y aqui. Esse é o genoma da mulher. Tá bom? Então o genoma só tem um de cada par. Na célula haploide. Na célula diploide, você tem formando duplas. Muito bem, agora vamos entrar para valer na segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é chamada de lei da segregação independente. A segunda lei também é chamada de dihibridismo. Os genes para 2 ou mais caracteres não transmitidos aos gametas, são transmitidos aos gametas, de forma totalmente independente, um em relação ao outro. Veja, partindo dessa célula aqui, ó, estamos considerando, e essa é a condição que está dizendo bem aqui no segundo texto, olha para essa célula, você tem um par Azão, Azinho aqui e o par Bzão, Bzinho aqui nos outros cromossomos, tá certo? Um cromossomo com Azão, um cromossomo com Azinho, que são os azuis. Vermelho, um Bzão e um Bzinho. Muito bem, a meiose e a segunda lei. O que é que tem a ver a meiose com a segunda lei? Bom, a segregação independente, postulada por Mendel, só é válida para o caso em que os genes estejam localizados em cromossomos diferentes. Cromossomos não homólogos, que é o caso aqui, ó. Tá certo? Um par está em 2 cromossomos, no caso, e o outro par está em cromossomos diferentes, cromossomos não homólogos. Nós dizemos que o azul e o vermelho são cromossomos não homólogos, cromossomos diferentes. Tá certo? Para que possa acontecer isso que a lei diz aqui, né? Que eles possam ser transmitidos de forma independente. Então, agora analisando aqui, pessoal, o gene Azão determina a cor amarela da semente, o gene Azinho a cor verde da semente. Então, aqui, cor da semente. Com relação ao B, ao gene B, é a forma da semente. Então, Bzão é forma lisa, Bzinho forma rugosa. Tudo bem? Então, estamos analisando os 2 ou mais pares. Não esqueça, primeira lei analisa um par só. Como é que ele é transmitido? Segunda lei analisa 2 ou mais pares. Beleza? Então, olha só aqui como que ocorre a formação dos gametas. Tente entender, é bem simples. Você estudou já a meiose, já tem mais ou menos uma ideia. Então, por exemplo, você olha para cá. Você tem 2 pares de cromossomos, certo? Aqui o par azul e o par vermelho. Quando a célula vai entrar em divisão, pessoal, ela duplica todos esses filamentos, o azul e o vermelho. Está aqui, ó. Cada azul tem 2 agora. Eles estão ligados aqui pelo centrômero, ok? Aí, quando ocorre a primeira divisão, bem aqui, olha o que acontece. Os azuis vão se separar e os vermelhos também. Então, vai um para o lado e o outro vai para outra célula. Beleza? Então, tem várias combinações que podem acontecer. Pode ir um Azão com um Bzinho, que é o caso aqui, ou pode ir o Azão junto com o Bzão. Você pode se separar dessas formas. Só tem essas 2 formas de separação. Aqui é a mesma coisa. Tá bom? Só tem 2 formas de separar esses cromossomos. Bom, na segunda divisão, olha o que acontece. Na segunda divisão,
os cromossomos vão se separar no meio, no centrômero. Aqui, os homólogos se separam, tá certo? Os homólogos se separam. E aqui os irmãos se separam. Tudo bem? Os cromossomos irmãos são aqueles que estão ligados pelo centrômero. O que está aqui como um X são 2 cromossomos, estão ligadinhos, presos aqui pelo meio, tá bom? Pelo centrômero. Aí quando eles se separam, olha, vem um Azão para cá e um Bzão para cá. Tá certo? Então pode vir outro Azão, ó, aqui separa 2, né? 2 cada. Aqui é a mesma coisa. Azão e o Bzinho, tá bom? Separam aqui, ó. E aqui, do outro lado, a mesma coisa acontece. Eles se separam e você tem todas as combinações possíveis. Todas as combinações possíveis desses genes, tá bom? Desses genes, olha. Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Olha aqui o que acontece. Azão, Bzinho. E quando eles se separam, pode acontecer a formação do Azinho, ó, Azinho, Bzinho. Tá aqui, Azinho, Bzinho. Tá bom? Separou Azinho do Bzinho, tá aqui eles. Separou o Azinho do Bzão, tá aqui eles. E assim por diante, ok? Então, é dessa forma que os gametas são formados. Por isso que a gente diz que tem um Azinho, o Azão, Bzinho, o Azão, Bzinho, o Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e o Azinho, Bzinho. Isso vai determinar os tipos de gametas formados. Então, por exemplo, o indivíduo que é Azão, Azão, Bzão, Bzão, olha, só vai formar esse tipo. Não é? Só vai ter Azão e Bzão, não vai ter mais nada. O indivíduo que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele só vai ter que tipo de gameta? Azinho, Bzinho, porque não tem, ó, tem Azão, só tem Azinho e Bzinho, então os gametas só vão ter isso. Agora esse aqui, ó, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, vai formar 4 tipos de gametas diferentes. Se o Azão, nessa confusão aqui, passar junto com o Bzão, você tem um gameta com Azão, Bzão. Se o Azão passar junto com um Azinho, vai ter o Azão, Bzinho. Se o Azinho, agora que eu já fiz as 2 combinações do Azão, eu vou fazer a do Azinho. O Azinho com o Bzão, ó, tá aqui ele. O Azinho com o Bzinho, tá aqui ele. Então você tem 4 combinações possíveis de gametas, tá bom? Vamos lá. Então agora analisando um exemplo clássico da segunda lei de Mendel, vamos analisar os fenótipos. Tá? Temos o quê? Semente amarela lisa. Amarela lisa. Ela é lisa com a sua forma e amarela na cor. Tá bom? Então, o que determina o gene, a cor amarela, o fenótipo amarelo, é o gene Azão. Tem Azão, é amarela. Tem Bzão, ela é lisa. Amarela rugosa, como é que é? Tem Azão, ela é amarela. Tem Bzinho, só quando tiver Bzinho é que ela vai ser o quê? Rugosa. Semente amarela, forma rugosa. Quando é que ela é verde lisa? Quando tem Azinho, tá certo? E tem pelo menos um Bzão. Então ela vai ser verde na cor, mas vai ser lisa na forma. E o último caso é que se ela for verde rugosa, né? O fenótipo verde rugosa tem que ser Azinho, Bzinho. Tem que ser tudo recessivo. Aí vai ter a cor verde e a forma rugosa. Beleza? 4 tipos de fenótipos. Muito bem, agora analisando o cruzamento da segunda lei de Mendel. Como é que o Mendel fez? O Mendel fez o seguinte, pessoal, preste bem atenção. Ele cruzou uma planta com semente amarela lisa, ó, amarela lisa. Azão é amarelo, Bzão é lisa. Amarela lisa com uma planta verde rugosa. Certo? Lembra que esse aqui só forma um tipo de gameta. E esse aqui também só um tipo. Não esqueça, vou voltar aqui só para você ver rapidinho, ó, tá vendo? Olha, só forma esse tipo, e esse aqui só forma esse, tá? Azão, Bzão e Azão, Bzinho. E Azinho, Bzinho. Então, quando ele cruza, pessoal, quando ele faz o cruzamento, todas as possibilidades são essas aqui. Os 4 tipos de gametas que são possíveis aqui, e os 4 que são possíveis aqui, quando se juntam, na verdade, você só tem um tipo de combinação resultante aqui, desse cruzamento, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Olha aqui embaixo. As 16 plantas resultante desse cruzamento, as 16 combinações, pessoal, são todas iguais. Então, 16 amarelas lisas. Então, nós dizemos que é 100% amarela lisa. 100%. Aonde? Na F1. Aqui, ó. O que é F1, professor? Filhos da primeira geração. Qual é a primeira geração? É essa aqui em cima, ó. Primeira geração. Que são chamados parentais, né?
São os que iniciam o cruzamento. Parentais, são os puros. São os puros. Amarela lisa pura, verde rugosa pura. Por que eu estou falando isso, professor? Que são os homozigotos, né? A gente chama hoje homozigoto. Agora olha para cá. Olha aqui dentro. Tudo isso aqui é homozigoto? Não. Ela é amarela lisa, não é? Mas é igual essa aqui, ó. Essa amarela lisa aqui dentro, ela é igual essa aqui? Não, porque essa aqui são heterozigotas. Azão, azinho e bezão, bezinho. Essa aqui em cima do parental, ela é homozigota. Duplamente homozigota. Azão, azão, bezão, bezão. Beleza? E aqui é a mesma coisa, verde rugosa. Só que não aparece, não tem nenhuma verde rugosa. Porque os genes são dominantes. Então, pessoal, 100% amarela lisa. Só que elas são chamadas de híbridas. Elas não são puras, não são homozigotas. São híbridas, são heterozigotas. Para os dois pares. Tá bom? Isso é o resultado da F1. O que é F1, professor? Filhos da primeira geração. Isso aqui é a primeira geração. Isso aqui são os filhos da primeira geração. Vamos passar para a segunda geração agora. Segunda geração. Ele pega agora os filhos da primeira geração, que é o azão, azinho e bezão, bezinho, e cruza com ele mesmo, né? As plantas se autofecundam. Elas deixam as plantas se autofecundar, autocruzarem, né? E aí o resultado, olha qual é. O resultado depende do cruzamento. Lembra que cada indivíduo duplo heterozigoto vai formar 4 gametas diferentes. Vou voltar aqui para você ver. Ó, tá bom? Azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Muito bem. Então, cada indivíduo, ó, eu coloco os gametas de um indivíduo aqui e coloco os gametas do outro indivíduo aqui, que são os gametas que vão cruzar. São essas combinações que vão me dar o resultado da minha F2. O que é F2, professor? Filhos da segunda geração. Essa é a segunda, então aqui nós temos os filhos da segunda geração. Tá bom? Por isso que é chamado de F2, geração F2. Pessoal, é só combinar, fazendo o genograma, é só combinar os genes. Ó, azão com azão, 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 bezão com bezão, bezão, bezão. E assim vai fazendo as combinações. O resultado final de todas essas combinações é esse aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. Onde é que estão essas plantas amarelas lisas? São 9. Está aqui, ó, o resultado aqui no final. 9 amarelas lisas. Elas estão aqui na primeira coluna, na primeira linha e na diagonal aqui, ó. Primeira coluna, na primeira linha e na diagonal. Você tem 9 plantas amarelas lisas, tá bom? Aí você tem 3 plantas amarelas rugosas. Aqui, ó, amarela, ó, tá vendo aqui, ó? Azão, azão. Azão é amarela. Só que não tem bezão do lado, então não pode ser lisa. Então ela vai ser o quê? Bezinho, bezinho, ela é rugosa, recessiva. Então onde tem azão e bezinho, bezinho, é rugosa. Isso nós vimos bem aqui, ó. Onde tem azão, azão e tem bezinho, bezinho, ela é rugosa, amarela rugosa. Então é isso que nós vamos ver aqui, ó. Amarela rugosa e essa aqui embaixo, ó, amarela rugosa. 1, 2, 3. Beleza? Então são 3 amarelas rugosas. E verde lisa, tá bem aqui, ó. Você tá vendo bem aqui, ó. O que precisa para ser verde lisa? Tá aqui no esquema, ó. Tem que ser azinho, azinho e tem que ter bezão. Então bora lá ver. Aqui, né? Ó, azinho, azinho tem que ter bezão. Verde lisa. Azinho, azinho tem que ter bezão. Azinho, azinho tem que ter bezão. Então nós temos 3 verdes rugosas. Verdes lisa, perdão. Bezão, bezão é lisa. 3 verdes lisa. E a última de todas, que só tem uma, é a verde rugosa. Olha só. Dentro desse cruzamento, uma das 16 plantas possíveis é azinho, azinho, bezinho, bezinho. E ela é o quê? Verde rugosa. É o único que tem que ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Não pode ter outro tipo de combinação. Então, na F2, pessoal, o resultado final da F2 dos filhos da segunda geração é esse aqui.
9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e 1 verde rugosa. Que isso é chamado, pessoal, na genética de proporção fenotípica. Proporção de fenótipos, o que você está visualizando. Visualizando a cor e visualizando a forma. Então é 9 para 3 para 3 para 1. Isso já caiu em prova de vestibular há muitos anos, sempre cai isso aqui, pessoal. Qual é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel? 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Muito bem, então aqui, resumindo, nós temos o monohibridismo quando trata só de um par de alelos, um par de genes. Quando trata de 2 ou mais é o dihibridismo. Trihibridismo é quando você trata de 3. A partir de 4 você tem o que nós chamamos de polihibridismo. Mas no nosso caso nós vamos tratar, nós só analisamos a primeira lei e a segunda lei. E todas as outras, com quantos pares, o processo é o mesmo para analisar trihibridismo e polihibridismo, tá bom? Então, monohibridismo e dihibridismo, primeira lei e segunda lei de Mendel. Muito bem, dicas finais para que a gente possa usar na segunda lei de Mendel. Por exemplo, como é que eu calculo o número de gametas diferentes na F1, na segunda lei, na segunda lei de Mendel? 2 elevado a n, essa é a fórmula. Como é que eu calculo o número de fenótipos diferentes? 2 elevado a n. Como é que eu calculo o número de genótipos diferentes em F2? 3 elevado a n. E o número de indivíduos? 4 elevado a n. E o que é esse n, professor? Esse n é o número de pares heterozigotos dentro do genótipo. Basta saber isso, gente. Ah, professor, mas eu não sei o que é heterozigoto. Ah, aí ferrou, meu filho. Aí complicou. O que é homozigoto? Genes, alelos iguais. Olhe para a setinha. Genes, alelos iguais. Desão, homozigoto. Ezinho, homozigoto. Genes, alelos iguais. O que é heterozigoto? Genes, alelos diferentes. Azinho, Bzão, Czão são heterozigotos. Então, por exemplo, essa primeira pergunta aqui. Quantos genótipos diferentes formam um casal que tenha esse genótipo? Azinho, Bzão, Czão, Desão, Ezinho. Por que você vai procurar aqui no genótipo? O N, que é o número de pares heterozigotos. Tem 1, 2, 3, não é isso? Então você quer o quê? Genótipo. Olha, a fórmula do genótipo é 3 elevado a n. Então eu tenho 3 pares e elevo a n. Então é 3 a terceira. Que não é 3 vezes 3, 9, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? É a matemática aí. É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, o número de genótipos diferentes em F2 para esse genótipo aqui é 27. Beleza? Muito bem. Bom, ainda tem aqui 2 exercícios no PDF, tá, pessoal? No PDF, no material, tem 2 exercícios para você resolver. Questão de marcar, tá bom? Você marca e manda para mim. Manda para mim não, você guarda com você que eu vou corrigir isso aqui numa próxima aula, tá bom? Resolva e guarde os resultados com você aí, tá bom? Beleza? Bom, tem um exercício para fazer do Google Forms que eu vou mandar para vocês, vamos resolver esse exercício, ok? Então, lembra, esse aqui não é para enviar, esse aqui é para resolver e guardar o resultado aí, tá bom? O do Google Forms é que é para me enviar. Falou, um abraço e até a próxima aula.